falar, muita coisa, mas eu quero que todos participem bastante, bastante. Podem fazer suas perguntas, de preferência, perguntem no chat para a gente não ficar interrompendo aqui a fala, tá? Aí, à medida que as perguntas aparecem aqui, eu vou respondendo se tiver a ver com o que a gente fala, se não, eu respondo depois, mas tentem perguntar no chat. Vamos, então, fechar os olhos, fazer a nossa prece, para nós darmos início à nossa aula de hoje, num módulo tão importante e tão interessante como é esse, módulo de saúde e espiritualidade, esquecendo de gravar. Vamos, nesta hora, elevar o pensamento, aprofundar o nosso relaxamento, pedindo à espiritualidade amiga para que olhe por nós em todo essa troca de informações. Que a espiritualidade amiga nos abençoe, nos intua, que nos ajude nesta hora a compreender, muito mais do que entender, porque entender é com o intelecto, a compreensão é com o sentimento, é com o coração. Que possamos compreender, trazer para dentro de nós, do nosso coração, da nossa vida, todas essas informações de forma que elas possam propiciar verdadeiras mudanças em nós. Porque o verdadeiro conhecimento não é aquele que acumula, mas é aquele que transforma. Nos ajuda, então, Senhor, para que possamos fazer bom uso dessas informações, que possamos utilizar a espiritualidade que está em tudo, que está em nós, para nos curar, para nos reequilibrar, para nos sustentar diante das demandas da vida que são tão necessárias, tão frequentes. Mas temos a certeza de que a vivência espiritual digna nos fortalece todo o tempo. Que possamos seguir neste propósito, propósito de autoconhecimento, propósito de luz, propósito de caridade, ajudando a todos os seres e a nós mesmos por conseguinte. Pedimos então a permissão para o início dos trabalhos, dos estudos desta noite tão bonita, dia de São José, o carpinteiro. Lembre-se que São José fazia verdadeiras obras com suas mãos. Naquela época, o carpinteiro era o verdadeiro artista. Que possamos também, com as nossas mãos, com os nossos talentos, criar obras de luz, obras de amor para todos os seres, como um legado à vida, à posteridade. E que possamos dizer mais uma vez, em nome de todos esses seres de luz que aqui já estão e nos sustentam, do ponto de luz na mente de Deus. Flui luz às mentes dos homens, a luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flui amor aos corações dos homens, o Cristo está na terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens. Propósito este que os mestres conhecem, a que servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, realize-se o plano de amor e luz. E feche-se a porta por onde adentra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Vamos lá, então. Lorena? Cadê a Lorena? Estou aqui. Pode compartilhar? Lorena, Estou aqui. você está gravando? Estou gravando. Não apareceu a mensagem aqui para mim de gravar. Estou gravando Mas sim, tudo tá? bem. Vamos lá. Bota aí os slides, então, por favor. Ok. Onde é que a gente terminou da última vez, gente? O Alguém último lembra? foi esse aqui, ó. Foi aqui nessa senhorinha, nessa Uhum. mãezinha? Próximo é A gente esse. estava falando da Umbanda e tudo. E Olha só que interessante. Volta aí para esse slide anterior que a gente já falou sobre ele. Aqui, ó, que tem essa baiana aí com a folhinha do benzimento, né? Aqui, ó, no contexto brasileiro, vou retornar um tiquinho só, porque eu tenho até uma notícia legal aqui que eu recebi no grupo das Iabá. No contexto brasileiro, a Umbanda emerge como uma religião fortemente associada aos processos de saúde, doença, cuidado, em que terreiros e centros espíritas compõem espaço de promoção do cuidado e de assistência em saúde popular. Uma das perspectivas do significado do termo Umbanda relaciona-o justamente com a noção de saúde, uma espécie de magia, de arte de curar. Isso eu falei na última aula, que a própria Umbanda, que a gente está aqui no centro universalista, mas de base na Umbanda, toda esses terreiros, esses centros espiritualistas ou centros espíritas, eles são espaços de cuidado. Tudo aí, aquilo que a gente faz, como a gente começou aqui antes de começar a gravar, antes da prece, a gente estava falando nas várias frentes que a nossa casa tem de cura, não apenas sala de cura, né? Muitos terreiros não têm sala de cura, muitos terreiros não têm um ambulatório de reiki, mas o que que eles têm, por exemplo, me falem alguns de vocês aí, o que que, por exemplo, terreiro, seja de candomblé ou seja de umbanda, tem que possa propiciar cura e harmonização, entendeu? Não só pensando agora na nossa casa, porque a nossa casa é um pouco atípica, né? A gente tem várias frentes de trabalho, mas ela não são muito comuns algumas frentes, tipo você não vai encontrar outra casa, outro terreiro com câmara de tratamento estelar trabalhando com cirurgia arcturiana, entendeu? Não é muito comum aí, se é que você vai encontrar alguma. Mas tem muitas outras formas de trabalhar com a cura. O que que a gente pode achar aí, geralmente, em terreiros de Umbanda, Candomblé, Catimbó, Terecô, Jurema Sagrada? Isso, Adriana, plantas, consultas, ebóis, bori, benzimento, amaci, não é? Sacudimento, banho de sacudimento, descarrego, essas coisas, isso. Tudo isso aí a gente encontra, né? As próprias iniciações deitadas, né, de médiuns, alguns na parte lá do candomblé. Olha só, eu tenho até aqui uma matériazinha que colocaram, eu faço parte de alguns grupos de. Opa, meu Deus! Eu faço parte de alguns grupos de terreiro, né? Coletivos de IAs e de povo de terreiro, matriz africana. E aqui, ó, no coletivo das IAs de Brasília, em torno, que eu faço parte, colocaram hoje, olha lá, foi uma matéria de hoje, 19h42, ou seja, matéria agora mesmo. Povos e comunidades tradicionais do Rio. Ó, Prefeitura do Rio, notícia fresquinha que postaram aqui. Prefeitura do Rio de Janeiro reconhece as práticas e as comunidades de matrizes africanas como promotoras da saúde de cura complementares ao SUS. Está aqui, ó, o Rio de Janeiro é a primeira cidade do Brasil
a reconhecer oficialmente as práticas ancestrais de matrizes africanas e comunidades tradicionais de matriz africana como equipamentos de promoção de saúde complementar ao SUS. A resolução conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e do Clima e Saúde foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 19 de março, sendo um ato de reparação histórica a partir da Prefeitura do Rio. E embaixo, mais um parágrafo, ele fala: ebóis, banhos, chás, defumações, amacis, boris e tantas práticas milenares foram finalmente reconhecidas como práticas de saúde e cura complementares ao SUS. Este é um avanço sem precedentes que garante e reconhece os direitos dos povos tradicionais através dos saberes ancestrais e populares. Que dia histórico! Olha só que legal essa matéria, gente. Vem de hoje e complementando esse slidezinho que a gente leu aqui. Então, gente, prática complementar ao SUS. Olha que beleza! Sim, é uma novidade. Vocês veem como tem muita coisa mudando que está vindo, né, diferente. As pesquisas descobrindo que a mediunidade tem fundamento genético, outras pesquisas trazendo a parte, por exemplo, de uma possível, ah, vamos dizer, existência extrafísica da consciência. Tem pesquisadores que descobriram que possivelmente há uma consciência após a morte que permanece. Olha que coisa maravilhosa, gente. Sim, é um avanço assim, e está muito rápido. Vocês estão vendo como é que esse 2025, a gente também entrou, não sei se vocês ficaram sabendo no final do ano, eu não sei se é Plutão que entrou em, não sei se é Aquário, Urano, alguma coisa assim, mas um desses planetas aí entrou, né, em alinhamento, não sei se é com Aquário, e Aquário tem muito a ver com esse negócio dessas descobertas do futuro, da tecnologia, das mudanças, das transformações. E tem outros planetas, Plutão também tem muito a ver com profundidade, né? Profundezas, inconsciente, Urano são as transformações, então tem muita coisa que está acontecendo. Primeiro, aquela coisa dos orbes, né? A gente já começou final de dezembro, início de janeiro, coisa de orbe, de OVNI, aparições de OVNI pelo mundo inteiro. Agora, um monte de coisa sobre mediunidade, a criação pela o Conselho Federal de Medicina aqui do Brasil criou um conselho especial de saúde e espiritualidade, né? Uma frente aí para pesquisar sobre isso, muita coisa. Coloquem aí sim no chat todas essas informações que vocês tiverem, esses links, para vocês depois aprofundarem a leitura e também compartilhem. Isso é muito importante porque a gente vive num meio que para a gente não é novidade, né? Garanto que dentre essas pessoas que estão aqui assistindo, a gente diz assim: oh, eu já sabia, mas tem muita gente aí fora, gente, que não tem nem noção, que fala: não, isso é besteira, isso não existe. Está aí, ó. Onde que não existe? Está aí, está saindo na notícia, está saindo nos maiores jornais, está saindo nas pesquisas de universidades pelo mundo todo, das mais conceituadas. Isso não é uma universidadezinha de fundo de quintal, não. Isso aí são pesquisas que vêm de Unicamp, de USP, de Harvard, de Universidade da Califórnia, MIT e vários outros campos. Então, vamos jogar no ventilador, sim, para que as pessoas comecem a deixar de ser, às vezes, tão céticas e aceitarem aquilo que os povos antigos já sabiam há muito tempo. Está na hora da gente começar a resgatar realmente isso, unir a ciência e a espiritualidade para promover muito mais saúde. Então, vamos continuar, gente. Eu só queria dar essa notícia para vocês, muito dentro daquilo que a gente vai falar hoje, tá bom? Pode mudar aí, Lô, por favor, ó. Espiritualidade e saúde mental é o que a gente vai falar hoje, porque se a espiritualidade tem a ver com saúde, muito mais ela tem a ver com a saúde da mente.
Até porque a mente é uma parte mais sutil do ser, entendeu? É a primeira manifestação ali do ser, do espírito realmente, é através da sua mente. Depois, ele se expressa através da sua emocionalidade, dos seus sentimentos. Depois, isso vai sendo, vamos dizer, descido através de energias, vai sendo transformado na parte energética até descer para o corpo físico, né? Isso aí a gente chama de um processo de decesso energético, que mais para frente eu vou mostrar. Na aula de hoje ainda a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Saúde mental. Saúde mental não se limita ao que a gente sente individualmente, né? É uma rede de fatores relacionados. É muito difícil a gente sair falando sobre saúde mental, o que que seria. Mas, segundo a OMS, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento das suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, essa sensação de bem-estar. No momento que eu começo a ter limitações, no momento que eu começo a não ser funcional, começo a travar, de repente eu posso ter, por exemplo, todo mundo tem medo, todo mundo tem medo. Isso aí faz parte, é até importante o medo para nós, é um estado de sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, a gente ia passar no meio dos carros, por exemplo, lá, como se estivesse, né, comendo um hambúrguer. Então, não dá, a gente precisa do medo para até preservar a nossa vida. Mas no momento que esse medo começa a nos tirar a ação, nos deixar num estado de nervosismo, de completa desequilíbrio, como num transtorno de pânico, uma sensação de morte, um estado que você não consegue mais funcionar, não consegue mais raciocinar nem nada, isso já se transformou num transtorno, está fora de controle, está num estado excessivo. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Que, primeiro, por exemplo, a raiva também é uma emoção normal, necessária, às vezes. O excesso de raiva, a raiva que não passa, começa a dar outros problemas, porque aí você pode entrar num processo de autoagressão ou agressão a terceiros. E por aí vai, tristeza também, todo mundo passa por tristeza. É normal, volta e meia a gente está triste. Volta e meia a gente chegou, ficou triste porque não fez um bom trabalho, ficou triste porque, sei lá, brigou com o maridão, com o namorado, porque às vezes perdeu alguém, né? Por exemplo, com o meu paizinho que passou, às vezes a gente está melhor, às vezes a gente está um pouco mais, né? Macambúzio, circunspecto e tudo, me dá uma saudadezinha. Isso faz parte da vida. E a gente não precisa sair tomando remédio ou se consultando com psiquiatra com as coisas que são normais. Mas somente quando essas coisas começam a sair de um controle, elas começam a ficar muito maior do que nós, muito maior do que a nossa vontade de viver, de fazer as coisas, nos impedindo de viver com qualidade, de funcionar bem, aí elas começam a se transformar em transtornos. Por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade ou qualquer coisa assim, certo? Então, ó, já passando aqui, ó, assim é preciso compreender, e aí a gente vai falar um pouquinho desses transtornos, compreender que as desordens mentais e físicas podem acontecer por diversos motivos, sendo que problemas mentais, como transtorno bipolar, tendências depressivas, picos de ansiedade, se expressam como um reflexo de fatores internos e externos. Então, aqui a gente vai começar a fazer um linkzinho entre a parte de saúde mental e também a espiritualidade. O que acontece, por exemplo, dentro de nós, eu não estou falando dentro de nós organicamente falando, até porque eu não sou médica, não sou psiquiatra, então, nós vamos falar energeticamente, karmicamente, entendeu? O que que vem acontecendo dentro do nosso espírito, dentro daquilo que a gente chama de corpos sutis, com os nossos chakras, para que nós acabemos manifestando, vivenciando um transtorno
ou um estado de, vamos dizer, debilidade em vários níveis mentais, energéticos e por aí vai, certo? Pode mudar, por favor? Desce um pouquinho, isso. Ah lá, Joana de Ângeles. Alguém aqui conhece Joana de Ângeles, gente? Que é a mentora do Divaldo Pereira Franco? Gostaria muito, muito que vocês começassem a buscar os escritos de Joana de Ângeles, tá? Joana de Ângeles, ela foi uma freira, mais de uma vida ela foi freira, e ela é uma das autoras, né, espirituais que mais escreveu sobre psicologia no espiritismo, tá? Ela tem a coleção inteira, tem a coleção psicológica de Joana de Ângeles. Ela tem conhecimento absurdo dessa parte da psicologia espiritual também, e claro, da psicologia normal da gente aqui, porque os espíritos de luz, eles têm muito mais conhecimento do que nós. Então, quem quer se aprofundar na área da psicologia espiritual precisa ler Joana de Ângeles, tá? Ela tem muitas obras. Então, vai devagarzinho, ela tem uma linguagem um pouco rebuscada, até por causa do Divaldo, mas vale muito a pena, tá? Quem é da área, quem é terapeuta, quem quer, né, saber um pouco mais sobre isso, Joana, é básico, é igual falar de espiritismo, né? Ah, quer estudar espiritismo, você tem que começar pelo Pentateuco kardeciano. Quer estudar psicologia espírita, começa com Joana. Então, ó, aqui só uma frase, umas frasezinhas dela. Ó, insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. Então, aqui ela já está falando, ó, que para a gente, né, falar em saúde ou doença, no caso, né, a gente pode falar o quê, ó? Essas enfermidades, e não estou falando só em saúde mental, não, tá? Há muitas doenças, patologias físicas que têm origem no nosso temperamento em desequilíbrio, tá? Pessoas que estão extremamente, por exemplo, sempre com raiva. Pensa numa pessoa sempre com raiva, 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 indignada, uma pessoa muito irascível. Já diziam os chineses, dentro da medicina tradicional chinesa, que o órgão que recepciona a energia da raiva e acumula essa energia, né, fazendo com que, quando tem em excesso, esse órgão fique doente, é o fígado, entendeu? Então, o excesso de raiva, se eu estou o tempo todo sentindo raiva, indignação, estou sempre gritando, "Ai, paciência, brigando, brigando, eu posso desenvolver problemas no meu fígado, entendeu? Eles dizem que junto, tem conexão direta. Pessoa que está sempre com medo, tem medo de tudo. E eu não estou falando medinho bestinha, não. Não estou falando medo de barata, igual aquela Costa tinha aqui, o medo de barata, que era quase um pânico. Estou falando medo de muitas coisas. Tem pessoas que têm medo de fracassar, de ficar sem dinheiro, de ficarem sozinhas. E elas têm tanto medo, que elas não conseguem funcionar, não conseguem mais fazer nada. Às vezes até aceitam relações tóxicas pelo medo de ficarem sozinhas, pelo medo de não conseguir, vamos dizer, se sustentarem sozinhas. Então, esse medo o tempo todo, o medo de não conseguir prover a minha família, o medo de eu ficar sozinha, de eu morrer sozinha, de eu envelhecer sozinha, o medo de eu fracassar no trabalho, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de adoecer, o medo de perder os filhos, de ser abandonada, e tudo esse medo, medo, medo o tempo todo pode trazer problemas, sabe em qual órgão? Segundo a MTC, ou a medicina tradicional chinesa, os rins. Os rins
Eles são o órgão nosso que impacta, que recepciona a energia o tempo todo do medo. Assim como o baço recepciona energias de preocupação, assim como o pulmão recepciona energias de tristeza, e o coração e outros recepcionam energias, vamos dizer, de euforia, de excesso de estresse, tudo, coração. Então, a pessoa estressada, vocês veem que a pessoa estressada, que está sempre sob estresse, 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 pode ter um problema cardíaco. É muito comum você ver pessoas, vamos dizer, workaholic, né, viciadas em trabalho, teriam um AVC, teriam, sei lá, um ataque cardíaco fulminante. Não é comum isso? Quanto eu conheço pessoas da minha família que morreram de ataque cardíaco fulminante por conta de excesso de trabalho, ou tiveram AVC por conta de excesso de trabalho. Né? A gente vai impactando a depender das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos recorrentes, nós vamos enfraquecendo, porque vai impactando alguns órgãos e vai, de uma forma ou de outra, lesionando, debilitando esses órgãos, criando doença ao passar do tempo. Olha só que interessante. Então, olha lá, pegando, portanto, como base a estrutura dos aspectos bio, psicossocial, espiritual, todas aquelas ênfases, porque aqui a gente, claro, vai dar uma ênfase no espiritual, mas não só, gente. O processo da saúde barra doença pega tudo isso, biológico, biobiológico, psico, a parte das emoções, da mente, o social, os relacionamentos, a cultura, a sociedade, os hábitos sociais, o ambiente onde nós nos inserimos, e o espiritual, que é isso tudo que nós estamos falando, obsessão, mediunidade, energias, tudo isso, ou seja, a gente está botando tudo, uma integralidade de fatores. Então, entendemos que o bio, tá? Temos que buscar na ciência, a biológico, a gente vai para a medicina da Terra. Em específico, na medicina, para este caso, o cuidado necessário. No aspecto psico, a alma, as emoções, devemos cuidar das nossas emoções e sentimentos a partir do autoconhecimento, do autocuidado, além das terapias convencionais, complementares, que nos ajudam a desvendar o nosso emocional. Aqui ele já está falando, quando no quesito sentimentos, emoções, pensamentos, crenças limitantes, nós temos que procurar não só o psicólogo, mas a terapia, as terapias, por exemplo, um reiki, sei lá, uma barra de axis, né, os florais, tudo isso ajuda. E vários outros aí que a gente vai aprender, né? Sob a ótica do aspecto social, compreender que funcionamos como coletivo, como sociedade, e que a evolução está direta e indiretamente ligada ao todo. Podemos aplicar pequenas ações que contribuem para a humanidade enquanto sociedade. O que a gente pode trabalhar? Aqui ele não deu um exemplo, mas eu quero ouvir de vocês. O que nós poderíamos utilizar como técnica, como trabalho, como alguma coisa para trabalhar a parte social, gente, para melhorar a parte social nossa? Bota aí no chat, eu quero sugestões. Vamos lá. Vamos botar aí. Trabalhar a parte social para melhorar isso, para incentivar, para harmonizar. Bora lá, não quero saber se vai ser certo, se não vai. Vamos lá, ter coragem. Pode chutar. Um exemplo. Se a gente está falando de social, nós estamos aqui num grupo. Essa aula aqui ao vivo que a gente está dando e tudo, não é um social, não é um agrupamento, né? Um grupo de pessoas que estão estudando juntas. Um terreiro, um centro espírita, uma igreja, uma ONG, um agrupamento de pessoas que se reúnem para poder orar juntas, estudar juntas, fazer o bem, fazer a caridade, não é também
um trabalho de aspecto social, não ajuda também a gente se relacionar, não melhora a sociabilidade nossa, a nossa interrelação com outras pessoas, trabalhar em equipe, fazer parte de um grupo, claro, com propósitos elevados, com propósitos de crescimento, né? Fazer trabalho de caridade, fazer trabalho de assistência social, ajudar o próximo, entendeu? Tudo isso trabalha em todos os níveis. A partir do social, porque nós estamos falando de trabalhos em equipe, trabalhos sociais, mas todos os níveis são trabalhados aí. Pensa num trabalho de caridade, gente. Um trabalho de caridade, como a gente não fica depois de participar de um trabalho desse? A gente não fica mais leve, o coração fica aí quentinho, bonito, né? A gente sai melhor, a gente sai feliz porque ajudou alguém, porque levou um prato de comida, porque escutou o outro, porque pôde fazer alguma coisa em prol sei lá, um grupo, uma comunidade. Gente, a gente sai tão melhor. E, ao mesmo tempo, nesses trabalhos, nós vamos aprendendo a escutar, nós vamos aprendendo a nos relacionar, nós vamos aprendendo a humildade, porque geralmente a gente é tão arrogante e nem sabe. Pessoas que têm dificuldade com relacionamento alheio, em se abrir para pessoas, em falar em público, deveriam buscar trabalhos assim. Pessoas extremamente voltadas para si próprios, depressivas, angustiadas, isoladas socialmente, que não gostam de sair de casa, não gostam de ver ninguém, deveriam participar de trabalhos assim. Isso desenvolve a nossa inteligência emocional na área interpessoal e intrapessoal, né? É extremamente importante, gente. E eu dei só alguns exemplos, tá? Então, tem muitos outros trabalhos aí onde a gente pode relacionar aqui com o outro. O que vocês escreveram? Aham, isso, muito bem. Olha, a Carol, né, falou do canto coral. Olha que trabalho também bonito, gente. Você fazer parte, por exemplo, um grupo de teatro, legal. Um grupo de canto coral, maravilhoso. Uma orquestra para você lá tocar também seus instrumentos. Um grupo de capoeira, sei lá, de dança, né? Sei lá, daquele negócio de, sei lá, curimba, né? A curimba aqui no nosso centro, ou então num terreiro, participar de uma curimba, participar de um grupo, uma gira, um grupo de cura. Tudo isso é a mesma coisa. Trabalha demais esse lado. Aham, jiu-jitsu. O que você faz em conjunto de uma forma elevada, entendeu? Trabalha muito esse lado, você vai curando esses aspectos também. Olha lá, por último, o aspecto espiritual, podemos reforçar o processo de autoconhecimento atrelado à transformação moral, nos fortalecer na fé, valorizando a vida, buscando a compreensão da nossa existência. Sim, então, o aspecto espiritual, aquilo que alguns lugares falam de nous, chamam de nous, a noosfera, o aspecto espiritual nosso, nós vamos trabalhar participando de trabalhos espirituais, participando de autoconhecimento, buscando palestras, né, sobre isso, sobre esse aspecto, né, participando de, sei lá, trabalho de desobsessão, tanto fazendo quanto recebendo também, tá? Estudando sobre isso. Então, tudo que a gente buscar a nível espiritual, cuidando da nossa mediunidade, é extremamente importante. A gente cuidar da mediunidade é cuidar do nosso espiritual também. Cuidar do nosso espiritual é cuidar de tudo isso. Lembrando que existem as várias esferas, o espiritual seria igual uma pirâmide, né? Lembra da pirâmide de Maslow, que tem desde a base ali a sobrevivência, o nível de sobrevivência e tudo, até o mais alto de realização ali espiritual?
É como se fosse uma pirâmide. Ah, vamos pensar que o espiritual está em cima e a parte do corpo físico está ali, na base da pirâmide, no topé da pirâmide. Quando nós cuidamos do espiritual, nós estamos cuidando do ser como um todo, tá? Então, quando a gente vai falar de saúde, nós temos que ter cuidado, né? Atenção para todos esses níveis. Não adianta só a gente chegar, eu vou pensar na minha saúde. Aí vai no médico, vai na consulta com o médico, toma remédio controlado, toma, sei lá, dipirona, anti-inflamatório, não sei o quê, BBB. Aí porque eu tô com uma dor nas costas, ali na área da base da minha coluna, e aí eu estou cheia de anti-inflamatório, já fui várias vezes no médico, já tomei um monte de anti-inflamatório e tal, 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 e essa pessoa acaba esquecendo que muitas vezes aquela dorzinha que está ali na coluna dela é porque ela quer carregar ou está carregando o mundo nas costas, está se sobrecarregando com um monte ah, de atividades, de responsabilidades que não necessariamente seriam atribuição dela, porque ela quer botar todo mundo ali, né? Eu sou forte, eu dou conta, eu tenho que levar, eu tenho que fazer, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Então ela leva o mundo nas costas e acaba sobrecarregando a coluna, que é justamente a nossa sustentação. O corpo fala, lembra disso? Então não adianta a gente ficar só querendo cuidar da parte bio. A gente tem que entender o que está levando. Olha, minhas crenças, eu preciso, eu sou responsável, eu preciso cuidar de. Eu sinto, não sei o quê, a responsabilidade de cuidar de fulano e beltrano. Porque espiritualmente essa pessoa se sente culpada, muitas vezes porque em outra vida ela fez pouco, ela foi desleixada com relação a esse assunto, ou essa pessoa, ou esse espírito, então ela encarnou com essa culpa. Eu tenho que cuidar porque na outra eu não dei atenção. Deu para entender que a gente tem que começar a olhar tudo, né? Entender, fazer uma diagnose de tudo para poder tratar esse ser de forma integral. Senão, se for só lá na pontinha do iceberg, só cuidar da parte física, a sua culpa não vai embora. A sua crença limitante que você tem que botar todo mundo debaixo das suas asas ou nas suas costas não vai embora. O seu sentimento de sobrecarregada, de alta responsabilidade, de perfeccionismo, de alta exigência, não vai embora, só porque você tomou o tal do anti-inflamatório. Ok, gente? Pode passar, por favor. Olha lá uma frase de Kardec aqui. As relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Tá? Então, Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, tá? Ele fala dessa dependência. É uma dependência tão intrínseca entre corpo e alma e espírito, né? Se a gente pode falar corpo, perispírito e espírito, eles são interdependentes, pelo menos enquanto a gente está encarnado, tá? Depois que a gente desencarna, a gente não tem mais corpo físico, não precisa preocupar ali com ele. Mas enquanto nós estamos encarnados, corpo, perispírito e espírito são interdependentes. Então, o que acontece com o nosso corpo? Imagina se eu fico doente, se eu tenho uma gripe, é claro que isso vai afetar a minha alma. A alma, quando eu falo, aí a parte das emoções, dos sentimentos, da minha mente. Quem é que fica rindo, feliz e contente, igual uma criança, contando piada quando está com uma gripe do tamanho de um bonde? Do tamanho de um cão, você está lá com o corpo todo, sentindo febre, tendo calafrio, dor no corpo.
é muito difícil a gente ficar bem, né? Emocionalmente. É natural que haja uma baixa do nosso padrão vibratório, que a gente tenda a ter uma emoção, a gente fica mais deprê, fica mais chateado, mais irritadiço, entendeu? Então, é o corpo tendo influência em outros níveis. Da mesma forma que outros níveis também têm influência no nosso corpo. Tá? Uma doença, em grande parte, as patologias orgânicas são decorrência de desequilíbrios em níveis mais sutis, em níveis de alma. Tá? Então, a gente tem que cuidar de todo esse aspecto, todo esse conjunto. Pode mudar, por favor? Aqui que a gente está falando, ó. Devemos recordar constantemente da importância, né, de cuidarmos da saúde desses quatro corpos, de zelarmos pela sua integridade. Então, corpo físico, beleza? Não E aí, espere eu quando eu estou falando falar. corpo físico, eu estou incluindo o Não espere eu dupletérico. falar. Fica se Lembra disso? Quem repetindo. não conhece o dupletérico, quem não lembra o que é dupletérico, vai na aulinha de dupletérico lá do módulo, acho que é o módulo 2 ou 1. Depois vocês botem aí, tá? Bota o link da aulinha de dupletérico. Ele tem uma influência gigante, gigante na nossa saúde, tá, gente? Dupletérico. Então, vamos estudar sobre. Então, eu estou incluindo o dupletérico aqui na parte do físico. Aqui na parte do emocional, a gente está falando muito do corpo astral, do psicossoma ou corpo emocional. Aqui no mental, eu estou falando do corpo mental inferior, porque o corpo mental superior, ele é perfeito, ele faz parte da tríade divina, do nosso eu superior. Então, o problema não está no mental superior, mas naquele que a gente chama de Kamamanas, tá? O mental inferior, o mental concreto. Esse sim, que é onde ficam as crenças limitantes, os preconceitos, os traumas, as memórias mentais ali que a gente carrega, até de outras vidas, os registros negativos, muita coisa fica nesse mental inferior. E o corpo espiritual aí, não falando da tríade divina, mas falando de todo o aspecto espiritual que envolve o ser como um todo, tá? Inclusive a espiritualidade negativa, a ação de obsessores, de assediadores, de uma mediunidade desequilibrada, da força kármica, tudo isso aqui está na parte espiritual, beleza? Pode mudar, por favor. Aqui a gente falando, só mais um pouquinho. Olha lá, o adoecimento mental na sociedade atual, gente. Vou falar muito rapidamente disso, mas só para a gente perceber como é que as coisas estão um pouquinho difíceis e cada vez estão ficando piores. Tem um videozinho no YouTube, quem conseguir depois resgatar esse videozinho, é interessante. Até o Divaldo Pereira Franco, ele fala sobre 2025, fala sobre esses anos, 2025, 2026, e ele fala de uma pandemia de saúde mental, já viram? De doenças mentais. Ele fala muito sobre isso. Ele disse que cada vez mais nós vamos sofrer essa pandemia, onde um em cada três pessoas terão problemas de ordem mental, seja de depressão, angústia, né, sei lá, transtornos de todo tipo, psicoses e por aí vai, tá? E não é só o Divaldo que está falando, não, tá? Tem muita gente falando de religiões diferentes e até estudiosos, psiquiatras, psicólogos, já estão falando isso, pesquisas estão mostrando também que a gente está com um decaimento nessa parte de saúde mental gigantesco. Eu vou mostrar um pouquinho aqui em alguns gráficos. Pode subir um pouquinho, por favor? Olha lá. Cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias psicologicamente castradoras que respondem por enfermidades somatizadas perversas. Olha só quanta coisa que botou nesse brainstorming aqui, ó. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, nós estamos por volta de 8 bilhões de encarnados. Isso aqui está falando, obviamente, de encarnados, mas vamos pensar, já que nós estamos aqui com a visão espiritual,
que para cada encarnado tem de 3 a 4 desencarnados. Então, se nós temos 8 bilhões de encarnados, vezes 4 são 32. Então, para 8 bilhões de encarnados, nós temos cerca de 32 bilhões de desencarnados. Esses desencarnados, em quase integralidade, que estão mais próximos da Terra, são espíritos que estão num nível, uma faixa evolutiva baixa. Ou seja, muitos deles também estão com transtornos, problemas mentais. Então, é gente demais, né? Você tem 1 bilhão com problemas mentais aqui, passando por transtornos mentais encarnados, bota pelo menos aí desencarnados uns 20 bilhões. É gente pra caramba, gente. Pelo menos aí 21 bilhões, 22 bilhões de almas com algum tipo de transtorno mental. É gente pra caramba. Olha lá, incluindo 14%, aqui, ó, 19, viu, gente? Um pouquinho antes da pandemia, quer dizer que isso piorou. Essa pesquisa aqui é de 2019. Depois da pandemia, a coisa ficou bem mais drástica. 14% dos adolescentes do mundo viviam com transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Agora, falando de Brasil. No Brasil, a saúde mental também enfrenta uma crise significativa. Segundo o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais, da OMS, o Brasil lidera entre os países da América Latina, com cerca de 5,8% da sua população com depressão. Tá? Eu acho que esse número é muito maior, porque tudo isso aqui que a gente está falando, primeiro, foi antes da pandemia. Segundo, é só quem, por exemplo, foi buscar tratamento de saúde, psiquiátrico, psicológico por conta disso. Quantas pessoas vivem, por exemplo, nível de Brasil, quantas pessoas vivem no interior, nas cidades, que não têm acesso, não têm dinheiro, não têm acesso, não têm como buscar, por falta de conhecimento, por falta de recursos e tudo, por distância, tratamento de ordem mental. A grande maioria, 99% dos pobres, não faz tratamento de saúde, gente. Não faz. Eles nem sabem como buscar, eles não têm acesso a isso. Então, isso aqui, pensa que esses números são extremamente subestimados, tá? Conforme o relatório de Mental States of the World, em 2023, o país ocupa a terceira pior posição em saúde mental entre 64 países avaliados. Olha só, gente, o Brasil ocupa a terceira pior posição em saúde mental desses 64, tá? Eu vi uma outra pesquisa que ele está em segundo lugar em depressão e ansiedade, só perde para os Estados Unidos, tá? Então, o segundo país do mundo é o Brasil em nível de transtornos de ansiedade e depressão, ficando 11 pontos abaixo da média global. Ó, o Brasil também ocupa o segundo lugar, aqui ele está falando mundial, no número de burnout, tá? Casos de burnout, que é aquela estafa que a gente chama, estafa laboral, ficando apenas atrás somente do Japão, onde 70% da população é afetada. O japonês trabalha para caramba, né? Então, olha só, só para a gente ver aqui, desce um tiquinho aí só, o Lô, para eu ver essa. Não, desce um pouco a imagem. Isso. Aqui, ó, só para eu ver aqui, ó. Olha só, gente, tristeza, constrangimento, afastamento, dor, pressão, olha um tanto de coisa que eles colocaram: medo, dores, culpa, degradação, vontade, né? Trabalho, metas, riscos, relações, mágoa, perturbação, olha o tanto de palavras aqui, ó, ofensas. A gente pode pensar isso tudo e muito mais, essas palavras que eles foram jogando aqui, né? Mas em todos os níveis, porque quando a gente fala de saúde mental, nós falamos de gente, de pessoas,
E nós estamos falando em todos os níveis estão com decréscimo, um decaimento gigantesco de saúde mental. Nunca se teve tanta gente pedindo afastamento de trabalho por depressão, por burnout e outras coisas, universidades, hospitais, os médicos, profissionais de saúde desesperados, professores dentro da área educacional. Está terrível, terrível. Eu conheço muitos professores, diretoras de escola, coordenadores pedagógicos, supervisores escolares, e eles estão desesperados, falando assim, Carla, porque muita gente vem aqui na nossa casa e fica, Carla, está terrível a situação. É entrar um professor, daqui a pouco já se afasta, daqui a pouco entra, eu estou com metade da minha equipe de professores afastados, os profissionais de direção também, todo mundo com problemas de saúde mental, os alunos também com dificuldade, com muitos deles, em vários níveis, não é só uma universidade, não é só a gente pensar, nossa, um curso de medicina, né? Então deve exigir realmente, então a pessoa entra num estado de burnout, desequilíbrio. A gente está falando de crianças, às vezes, crianças de alfabetização, crianças de ensino fundamental 1, já com problemas de saúde mental. É terrível as coisas que estão acontecendo, gente. Isso, salário baixo, exigências de todo tipo. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que exige da gente o tempo todo, exige sucesso, exige coisas, né? Antigamente, se você tivesse uma casinha velha morando ali, tivesse só o suficiente para comer, para plantar um pouquinho, estava bom demais. Tu criava a tua família ali, com poucos recursos, mas ia criando. Mas hoje em dia, com a nossa sociedade capitalista, materialista, a gente quer cada vez mais. Não, eu não quero só viver numa casa, eu quero viver numa casa boa. Eu não quero só viver numa casa boa, eu quero ter um celular top, eu quero ter um carro, eu quero viajar para o exterior ou pelo Brasil fora, eu quero, sei lá, ter roupas boas, eu quero sair para ir dançar, eu quero, sei lá, ser bonita. Então, para ser bonita, eu tenho que entrar numa academia. Eu quero um relacionamento com um cara gato. Então, para ter isso, eu quero fazer uma cirurgia plástica. E é o tempo todo a gente querendo, querendo e correndo, esperando. É triste, gente. É triste como a gente vê o excesso de expectativas, né, de exigências que essa vida louca, essa sociedade louca da gente, capitalista, traz, entendeu? E isso, não tinha tantos casos, é muita coisa, gente, muita coisa que está acontecendo. Pensem que Buda, né, Siddhartha Gautama, o Buda, ele já falava isso, que um dos grandes motivos de sofrimento humano é o excesso de desejos, porque o homem sempre quer, quer, e ele nunca está satisfeito. Quando ele acaba alcançando um desejo, ele quer mais daquilo ou de outra coisa, ele está sempre desejando, ele está sempre querendo. Então, o desejo interminável é uma das grandes causas do sofrimento humano. Depois ele fala da morte, ele fala da doença, mas esse excesso de desejos nossos, né, é uma causa de sofrimento mental muito grande. E, claro, as mudanças que tiveram na sociedade também. Hoje a gente tem que trabalhar, nós temos uma carga laboral também grande. Pensa que isso não começou agora. Pensa que ali na Revolução Industrial, onde teve todo aquele êxodo do campo para as cidades e depois as primeiras indústrias, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Crianças crianças de 8, 9, 10 anos trabalhavam horas e horas, não iam para a escola, as pessoas só iam para casa ou dormiam no trabalho, algumas até dormiam no trabalho. Então, trabalhavam 16, 17 horas, não tinha CLT, por exemplo, não tinha nada disso, né? Então, tinha também toda uma série de questões, mas hoje nós temos, além da estafa, da sobrecarga laboral, as exigências, né? De cada vez mais metas, produtividade para gerar mais dinheiro, para ter mais sucesso, para cumprir mais regras, e o tempo todo, esse excesso, excesso, excesso de querer mais, e não é só do ser humano, não, dos governos, das empresas, dos países, da economia, tudo isso.
É um exigindo do outro, um exigindo do outro, né? Então, as empresas, os chefes das empresas exigem das empresas, que exigem dos funcionários, e do gerente que exige do subgerente, que exige dos seus, né, subordinados, que exige não sei o quê, que vai para casa e exige da sua família. E é desse jeito, é um exigindo do outro e a gente se exigindo também. Pode mudar, por favor? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui é uma pesquisa, sobe só um tiquinho, por favor, para aparecer aqui, que eu não estou enxergando a linha de baixo. Isso. Ó, pesquisa da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil. Ou seja, aqui é uma pesquisa feita pelos dirigentes das faculdades, das universidades federais do Brasil sobre a saúde mental dos alunos das universidades federais, tá? Não é só de UNB, não, de todas elas. URGS, por exemplo, o FPR, o UNB, o FBA, né? E por aí vai. Olha o que eles descobriram: 63% dos alunos sofreram ou estão sofrendo algum, né, algum momento do seu curso tiveram ansiedade. 46% estavam sofrendo ou sofreram de desânimo, 32% insônia, tinham problema de insônia, 28% sensação de desamparo, 20% uma tristeza permanente, 11% pensamento suicida. Verdade, viu? Olha lá, ó. Aqui ele ainda fala que 83% dos estudantes das universidades federais brasileiras já enfrentaram alguma questão de ordem emocional. Só para vocês terem uma ideia. E isso aqui é independente de curso. Se a gente for falar de alguns cursos especificamente, se a gente pegar uma medicina, se a gente pegar, sei lá, algum outro curso desse que exige muito, muito, né? E imagina que isso é bem pior, né? Porque a carga de trabalho, as exigências são muito maiores, então você vai ampliando o estado de desequilíbrio mental desses transtornos. Ah, com certeza, Carol. Mediunidade, quando não está em desenvolvimento, causa um monte de problemas, do nível físico até o nível mental. Pode mudar, por favor? Olha lá, ó. Problemas financeiros, olha lá, algumas causas, né? Porque a gente falou ali do que as pessoas estão sentindo, ansiedade, depressão e tudo, ó. Problemas financeiros, né? 24%, 0,7%, carga excessiva de trabalho, adaptação a novas situações. Pensa que, por exemplo, muitos dos estudantes federais, de universidades federais, vieram do interior, são indígenas, são, sei lá, de cotas raciais, são pessoas de baixa renda e tiveram que sair das suas cidades, dos seus lares para morar num alojamento, para morar em casinhas próximas, e se deparam com todo tipo de adversidade, comprar livro, ter que estudar, não estão acostumados com isso, sem conhecer ninguém, longe da família, e tudo isso vai causando uma série de transtornos. A gente está dando o exemplo de universidade, mas pensem nisso em qualquer nível, qualquer nível. Pode mudar, por favor? Olha lá. Aqui, ó, vive-se a época muito que eu estava falando ali mais antes, né, sobre esses problemas, vive-se a época do ter e do poder, tá? Dessas exigências. Por que tanta exigência, gente? Porque cada vez mais a nossa sociedade, a nossa economia, o nosso sistema e aqueles que mandam no sistema, lembrando disso, porque muitas vezes não somos nós que guiamos, a gente acha que guia a nossa vida, que escolhe, mas quantas vezes nós somos escolhidos? Quantas vezes nós estamos apenas seguindo o fluxo e seguindo a vontade de alguém que está, teoricamente, acima nessa camada, nessa organização de poder, tá? Então, não somos nós que escrevemos a história, a gente escreve a nossa microhistória, mas quem está escrevendo tudo isso aqui, ó, são os poderosos, são aqueles que estão lá em cima, não apenas em governo, não estou nem falando de presidente, de ministro, de tudo, estou falando dos poderosos mesmo, os caras mais ricos, os donos das grandes multinacionais, dos banqueiros, né? E todos esses conselhos aí por cima. Então, eles querem ter,
Eles querem cada vez mais poder. E para ter mais poder, e para ter mais produtividade, mais dinheiro, eles precisam fazer toda a máquina funcionar. E quem é que sustenta a máquina? No fundo, somos nós, trabalhadores, pessoas comuns, né? São as formiguinhas que estão ali. A gente tem que cada vez mais trabalhar para quem está lá em cima ter mais dinheiro e mais poder. É incrível, né? Então, olha lá, ó, do poder, do exibir-se, do desfrutar. É claro que a gente também tem as nossas responsabilidades, porque quantos de nós também ficamos aí sonhando, né, pelas nossas carências, pela nossa vontade também ali no nível mais raso, de ter e poder. Se eu não tenho, eu tenho que fingir que eu tenho. Se eu não tenho poder, eu tenho que ter pelo menos influência perto ali, né, nos meus pares mais próximos. Vocês viram o excesso de YouTubers agora, de influencers que tem nas redes sociais? Todo mundo agora quer ser influencer. O que é ser influencer, né? Não é só o dinheiro, é poder, é fama, é aparecer. Mas tudo isso tem seu preço também. Gente que gosta de like, eu tenho um canal, eu quero ter like, não sei o quê. Quanto mais like eu tiver, mais eu sou amado, mais eu sou estimado. Isso é um ledo engano, né? É um ledo engano. Sim. Então, olha lá, ó. A aparência substitui a realidade. O importante não é o ser interior, porém o ego exaltado que provoca inveja e competição. A gente vive numa sociedade extremamente competitiva, gente. A gente compete o tempo todo uns com os outros. E eu não estou falando só entre governos e dinheiro, não. Até a gente que é da espiritualidade. Se eu tenho um canal que fala sobre mediunidade, por exemplo, espiritualidade. Tem outra pessoa que tem outro canal que fala sobre isso. Fica um competindo com o outro, sobre quem é que tem mais visualizações, quem é que tem mais seguidores. Nossa, aquele ali falou besteira, aquela ali não sei o quê, isso e aquilo. Né? Eu conheço até canais de ufologia, que eu sigo vários, né? E um fica falando do outro, um fica tipo alfinetando o outro nessa competição de quem tem mais seguidores. Porque aquele lado não sei o quê do sacana, aquele outro do não sei o quê que foge para as montanhas, aquele outro que faz isso, aquilo outro que um fica falando do outro. Para quê? Essa coisa do poder, do aparecer, isso traz uma doença. Gente, a gente fica extremamente nervoso, estressado. Estamos sempre ali tentando fazer mais e mais e mais para poder conseguir essas influências, esses seguidores, para poder aparecer e ser mais do que o outro. É terrível. Acaba. De certo modo, foram perdidos esse sentido existencial. Cadê a simplicidade, gente? Cadê a simplicidade de você fazer porque você ama? Aquela coisa de, nossa, eu quero fazer, sei lá, caridade porque eu amo ajudar o próximo, porque eu quero ver as pessoas felizes, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma vida santificada. Não importa se me conhecem, se não me conhecem, porque esse negócio, né, que a gente vê hoje, eu quero sou um cara espiritual, uma mulher espiritualizada, mas se eu busco tanto a espiritualidade e estou tão preocupada com visualizações, a ponto de até ficar menosprezando o trabalho dos outros ou inventando fatos, até fake news, para poder dar um upgrade, né, nas visualizações, eu já fugi completamente, eu já fui para o sentido oposto daquilo que eu estou buscando. Porque espiritualidade, antes de tudo, é verdade, é simplicidade, é você fazer o bem sem olhar a quem. Isso também é espiritualidade, tá? Então, por isso, tudo e muito mais, excesso de redes sociais, vazio existencial, falta de propósito, o ter está sendo muito mais priorizado do que o ser, que a gente está vendo o quê? Aumentam as patologias de comportamento. O que é patologia de comportamento? Todas essas que a gente vê aí, até, por exemplo, neuroses, né? Borderline, bipolaridade, não sei o quê, ó, patologia de comportamento, banquete dos mascarados, toma aspecto
sombrio, quando o álcool, drogadicção, sexo desvairado passam a enlouquecer os grupos em depressão. Então, o que a gente está vendo? Excesso, nunca teve tanta gente dependente química, gente. E não apenas a dependência química, a gente também criou, pós essa tecnologia toda, outras dependências. Hoje em dia, nós somos a geração de todas as que tiveram com mais jovens dependentes, que antes era só as drogas. Agora é droga, é sexo e é videogame, rede social. Nossos jovens estão completamente viciados em um monte de coisa. 2 em cada 5 jovens estão viciados numa dessas coisas aí. Pode mudar, por favor? Aham. De novo, olha a parte, né, outro textozinho aqui da Joana lá. O avanço na direção do abismo, na queda pelo suicídio, o abandono de si mesmo ou a violência desgovernada passam a ser a realidade indiscutível do processo de evolução social. Gente, as pessoas estão tão desvairadas, tão sem propósito, tão voltando à animalidade, no momento que você prioriza o ser, o ter, no momento que você prioriza as coisas materiais, a vida humana começa a perder valor. Quem você é, o que o outro é, perde valor. Se você prioriza o sexo, se você prioriza o seu prazer, o seu dinheiro, a vantagem para você, se eu quero para mim, se eu sou o centro da minha vida, o centro do universo, se eu quero ter, se essa vida é única, eu vou, vamos dizer, usufruí-la com tudo que eu tiver de melhor. Eu vou fazer de tudo para usufruir ao máximo dessa vida, porque já não tem mais uma coisa, uma visão de vida após a vida. Aqui, agora, é tudo que existe, e eu quero o máximo. E aí se perde totalmente nas inversões morais. Vocês vejam aí que nunca teve tanto abuso, abuso sexual, violências de todo tipo, até com crianças, gente. Entenderam? O percentual de abuso na infância subiu gigantescamente. Por quê? Desvario do sexo. O sexo hoje, ó, as pessoas estão, vocês veem crianças, e não estou dizendo que é culpa das crianças, nada a ver, mas elas são ensinadas a isso. Já viu uma criança que não ande com shortinho lá em cima? Antigamente as crianças eram preservadas, andavam com vestidinhos, andavam com meinha, sapatinho, era aquela roupinha de criança. Hoje as crianças estão completamente sexualizadas, as músicas estão sexualizadas, os ambientes aí de diversão estão sexualizados, os programas. Eu que tenho 54 anos, eu tenho que ficar pedindo, procurando nos streamings uma censura, um filme que seja de uma censura que não seja extremamente violento ou sexualizado. Então, geralmente, eu vou até 14 anos. Quando é um filme de 16 anos, eu já sei que o próximo vai se perder, entendeu? Geralmente, eu não assisto filme além de 14 anos, porque são tão pesados que, para mim, com 54 anos, eu acho extremamente denso. E tem muita criança, muito jovem, muita gente que assiste esse tipo de filme. E ainda diz, nossa, adorei. Ai, o que é isso, gente? A ambição pelas coisas de imediato significado tem substituído os valores realmente legítimos da emoção, quais sejam a prece, a meditação, a solidariedade, o afeto. Quantas famílias a gente pode ver, que a gente vê hoje, que os pais chegam, almoçam com os filhos, rezam antes de comer, vão para a igreja com os filhos, têm uma vida ilibada ou buscam ter uma vida ilibada, ensinam os filhos a respeitarem o próximo e não a serem reizinhos e rainhazinhas dentro de casa, né? Ditadorzinhos dentro do lar. Com quantas famílias os marido, mulher ou companheiro se respeitam verdadeiramente, e mesmo depois de um rompimento, que às vezes pode acontecer, eles se respeitam, se tratam como amigos e não como adversários ali numa eterna batalha, né? São poucas.
Ah lá, a sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e não exclusivamente para as necessidades inferiores das biológicas, conforme os estudos de Maslow, em muito boa, elaborada reflexão, aquela pirâmide que eu falei de Maslow. Muita gente, mesmo pessoas estudadas, grande maioria ainda está lá, ó, vivenciando o sopé da pirâmide de Maslow. Ainda está tão preocupada em ter um relacionamento com muito sexo, com muita facilidade material e tudo, por conta das suas carências, ter dinheiro e um monte de coisa, está lá bem embaixo, poderia estar buscando coisas bem mais altas, mas não, não quer, porque esses valores não são incentivados na sociedade. Você vê o que está passando, por exemplo, nas redes sociais, nos TikTok da vida, até nessas mídias, sei lá, pega uma Globo, pega uma SBT ou qualquer coisa aí, vai ver um programa besta, idiota desses aí, dessas Globos, né? Dessas mídias. O que está falando? Como é que é? Linha direta, matou, roubou, estrupou, queimou, fez, aconteceu, bandido morto, bandido matou, que não sei o quê. É só isso que se fala, violência, 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 estupro, 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 abusou, não sei o quê, dadadá. Um Globo, sei lá, um desse jornal Globo, Jornal da Noite, é só desgraça, desgraça, desgraça o tempo todo, corrupção, e morte, e crise, e guerra, é só isso. Onde está o incentivo numa televisão, numa rede social, de programas que elevam o pensamento, novelas que incentivam os estudos espirituais, que mostram pessoas de bem e não crises de sexo, traição, e maldade, e isso, aquilo, outro. Gente, BBB, olha só a bestialidade, boçalidade, né? De um programa como esse, com todo respeito para quem assiste, mas é uma bestialidade. Não tem nada que se acresça um BBB da vida. Já está na versão, sei lá, quase 30, ou seja, se as pessoas só estão buscando isso, imagina o nível mental e emocional de pessoas que só estão o tempo todo buscando isso e são incentivadas a buscar isso. Por quê? Não há interesse desses que estão no poder expandir consciência de ninguém. Não estão interessados nisso. E quando eu falo desses que estão no poder, gente, já vou falando aqui, não é só quem está encarnado. A gente não está falando de saúde e espiritualidade, de ciência e espiritualidade. Quem está no poder não necessariamente está encarnado. Muitos grupos densos, desequilibrados, negativos da erraticidade estão no poder, dominando, manipulando consciências, inclusive de governantes, para que essas coisas continuem a acontecer, para que a cegueira, as distorções morais, a falta de busca espiritual, de autoconhecimento continuem. Não há interesse da espiritualidade negativa de ver nenhum de nós despertar. Porque no momento que a gente desperte, a gente vai desconectar deles, a gente vai buscar algo maior, a gente vai brilhar nossa luz e eles vão perder poder, certo? O que é? Sim, eles querem que a gente viva como, né? Agora o robô, nem fala o robô, porque agora tem a IA, né? Inteligência artificial, daqui a pouco os robôs estão bem mais inteligentes que a gente. Então, a gente está falando desses grupos mesmos, de dragões, de reptilianos, de seres, né, trevosos, eles estão aí, muitas vezes por trás das cortinas, nos bastidores, mas são eles que mandam, ok? São eles que mandam. Os outros são só, né, os executorzinhos aqui na carne. Então, já alertando vocês para que despertem, abram os olhos, não vão atrás como gado, tá? Porque tem muita gente aí que é gado, sim, muita gente que vai simplesmente comprando narrativas.
e escolhendo lados e não sabe nem por quê. Ah, por que que você está na esquerda? Por que que você está na direita? Por que que você está no partido A ou B? Por que que você é a favor ou contra fulaninho? Que você torce para o time A ou B? Ah, sei lá, porque é bonito, ah, porque tem o Neymar. Olha só a vida de Neymar, pelo amor de Deus, gente. Esse é o teu maior valor, é Neymar? Cadê um, sei lá, um Mandela? Cadê um Francisco de Assis? Cadê um, sei lá, um Hahnemann? Cadê um Sócrates, um Platão, né? Um Chico Xavier? Tem tanta gente aí que a gente pode valorizar bem mais. A grande maioria hoje, se você for pegar um menino, um jovem aí, sei lá, de 10 até 18 anos, qual é o seu ídolo? Fala o nome de alguém que você admira. Neymar. Pelo amor de Deus. Olha os valores que a gente está tendo. Pode mudar, por favor? Olha lá. Joana de Ângeles ensina ainda que cada enfermidade mental tem sua etiopatogenia. Então, aqui, ó, etiologia é a causa, né? Aquilo que dá origem às patologias. Então, cada enfermidade mental tem sua origem, tem sua gênese especificamente ligada ao perispírito, sediada ali nas questões perispirituais, nos corpos mais sutis como o corpo astral, como o corpo mental, tá? Resultante do comportamento que a pessoa se permitiu de maneira equivocada. Ou seja, muitas vezes, se a gente está, sei lá, vamos dizer que eu tenho um câncer, né? Aí a pessoa está com câncer na, sei lá, gástrico, no estômago. Pode ser de outras vidas? Pode. Pode ser dessa vida? Pode. De qualquer maneira, um câncer nunca aparece, uma doença dessa nunca aparece sem que antes ela tenha estado adoecido níveis mais sutis do ser. Vamos pensar num câncer. É uma cristalização, é um desequilíbrio na multiplicação, na divisão celular ali de alguma região do nosso corpo. Um câncer gástrico, no estômago, ali tem o chakra gástrico, o chakra do eu, tá? Vamos dizer que numa outra vida essa pessoa tenha sido, sei lá, foi um suicida, se envenenou, né? Tomou veneno, remédios ou qualquer outro tipo de veneno, plantas, né? Venenosas e se matou. Então, quando ele tomou um veneno, obviamente o veneno ficou ali alojado na região do chakra gástrico do estômago dele, isso lesionou aquela região etericamente, depois perispiritualmente. Quando ele reencarnou, aquela lesão nos níveis perispirituais somatizou, ou seja, é aquela energia foi para o corpo físico que estava sendo formado, criando uma fragilidade naquele local, porque as energias estavam adoentadas, intoxicadas naquele local. E a pessoa já trouxe uma fragilidade gástrica, que pode ou não ser fortalecida. Se a pessoa tem uma boa alimentação, se ela tem um bom estilo de vida, aquela fragilidade pode não se desenvolver, pode não se intensificar. Mas se a pessoa já traz uma fragilidade gástrica de outra vida, e nessa vida já começa a tomar um monte de refrigerante, beber pra caramba, se estressar por qualquer coisa, porque o estresse e a ansiedade tem muito a ver com essa região. Então, se essa pessoa não tem um estilo de vida saudável, se ela alimenta dentro de si nervosismos o tempo todo, então aquela fragilidade pode acabar se intensificando e somatizar um câncer gástrico. Deu para entender, gente? Isso falando de uma vida lá de trás, porque pode ser que a pessoa, nesta própria vida, desenvolva esse problema através de todas essas questões que nós já falamos. Excesso de alimentação, nervosismo, estresse, alimentação completamente errada, entendeu? Tudo isso também pode criar um câncer gástrico, assim como pode criar, sei lá, uma cirrose hepática, se for um excesso de bebida,
pode criar, sei lá, um problema em outra região qualquer, entendeu? Um problema de diabetes, né? A parte de você come doce demais o tempo todo, então uma alimentação extremamente cheia de carboidrato, pode ter um problema aí de entupimento de artérias, pode ter uma aterosclerose, pode ter um ataque cardíaco, pode ter um monte de outras coisas. Então, isso tudo, as doenças são só consequências, né? São efeitos, não são causa, mais das vezes, não são causa de nada, são consequências de hábitos, de energias que nós trazemos de outra vida, de pensamento, de sentimento, de emoções, de atitudes, de crenças limitantes, das nossas escolhas de todos os dias, de todas as horas. Eu, por exemplo, eu sou meio teimosa, eu estou falando assim, a gente fala, mas, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, claro, que a idade vai chegando e é natural que com a idade a gente vá tendo dificuldades em poder, vamos dizer, quebrar essa proteína, né, a lactose. Então, muita gente com mais idade tem intolerância à lactose. E eu sei que eu tenho. Mas quem disse que Carla Costa gosta de parar de comer queijo? Eu adoro queijo, adoro. E às vezes vou lá, pego um pastel de queijo, vou tomar um leite, vou tomar alguma coisa assim, uma vitaminazinha de abacate. E eu sei que depois eu vou sentir dor, vou sentir mal-estar, gases e tudo. Escolhas, tudo escolhas. Aí eu não vou reclamar, ai meu Deus, eu estou com dor na barriga, ai meu Deus, estou cheio de gases, ai meu Deus, não sei o quê. Eu sabia, fui lá, escolhi. Eu sabia que eu tenho gastrite também, o que piora o quadro. Então, eu sei que a gastrite nervosa é fruto do estresse. E aí você cada vez mais se assoberba e pensa demais, e está sempre ocupada, sempre trabalhando. O estresse não para, a gastrite piora. Escolhas. Entendeu, gente? Então, só para que a gente veja, ao invés de nós nos colocarmos como vítima da situação e ficar aí depressivo, ah, tá doente, ai, coitada de mim, eu sinto isso, eu sinto aquilo, é dor no corpo, é tal, tal. Veja qual é a nossa responsabilidade perante isso tudo. O que nós estamos fazendo, escolhendo no nosso cotidiano para que essas, né, patologias estejam aparecendo, não só a nível físico, mas também a nível mental. Beleza? Pode mudar, por favor? Olha lá. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, o espírito é sempre o responsável por todas as manifestações que surgem na sua organização molecular. Tá? Então, de novo, a gente vai falando aqui. Ninguém é vítima, não existe. Uma vez eu ouvi isso de um irmão, muitos anos atrás, num trabalho de apometria, eu ouvi isso de um irmão, um mago negro. Tá? Posso falar mago negro e tudo sem, né, ficar aí com crise com ninguém. Então, um mago, uma vez, ele veio, incorporou, e ele falou, né, vocês se acham vítimas? Acham que esses aí que vocês estão atendendo são vítimas? Eu posso dizer com certeza, não existem vítimas neste mundo. E não existe mesmo, não, gente. Olha que grande ensinamento que esse mago deu para a gente. Mesmo de uma forma errônea, mesmo de uma forma querendo atingir a gente e até outras pessoas, mas ele deu um grande ensinamento. Nós não somos vítimas, né? Nós sofremos os efeitos das nossas escolhas, né? Porque mesmo quando alguém faz alguma coisa conosco, mesmo que alguém nos xingue, ah, mas é muito injusto porque ele me xingou, ele me agrediu, né? Mas quem ficou magoado fomos nós. A gente podia ter escolhido não se magoar, né? Não levar essa mágoa conosco. Ah, aconteceu uma dor, você passou por uma dor, você podia ter escolhido não sofrer, tá? Porque dor e sofrimento são coisas diferentes. Dor é normal da vida. A gente perde alguém, né? Alguém morre, tem um ente querido, é claro que dói. A gente ficou doente, dói. A gente terminou um relacionamento, dói. Um filho nosso, né, nos falou coisas pesadas, dói. Mas a dor faz parte. O sofrimento é opcional. O sofrimento é quando a gente pega aquela dor e estende, e se alimenta, e nutre essa dor, e arrasta essa dor ao longo do tempo, dos dias, e fica ali martirizando e ressentindo e ressentindo.
Então, a gente transforma a dor em sofrimento muitas vezes, tá? E isso tudo são escolhas, são escolhas. Então, ali, ó, somos sempre o responsável por essas manifestações. É o espírito, ou seja, nós mesmos, né? O nosso ser primordial, que modela o corpo de que se utilizará durante o périplo carnal. Se a gente vem com um problema cardíaco, eu nasci com problema cardíaco, foi o seu espírito que assim escolheu. Mas como que eu posso ter escolhido? Se não escolheu conscientemente, escolheu inconscientemente, através da atração, do mecanismo de atração energética e kármica, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que em alguma vida, sei lá, você sofreu, sei lá, um assassinato, você levou um tiro no teu coração, então, você desencarnou através daquele tiro, aquilo ficou extremamente marcado dentro de você. Aquele medo, aquela raiva da pessoa que fez isso, aquele trauma gigantesco. As energias, através dessa fixação mental, ficaram ali nesse chakra cardíaco. Aí, quando você estava preparando, quando estava sendo preparada a sua reencarnação, houve uma atração de óvulo e de espermatozoide que combinassem com a sua irradiação, com as suas crenças, com o seu magnetismo, entendeu? Então, se você traz uma raiva, uma culpa, entendeu? Você pode atrair as células, no caso, as células reprodutivas, o espermatozoide de papai, e o óvulo da mamãe, que tivessem mais a ver com aquele seu magnetismo, com aquela vibração de raiva, ou de medo, ou de trauma, ou qualquer outra de culpa que você estivesse carregando, certo? E a partir daí é formado um corpo, né, oriundo da somatória de papai, de mamãe e das suas influências também. Então, ó, nele imprimindo as suas necessidades morais de acordo com o programa evolutivo. E, desse modo, o agente responsável pelo equilíbrio ou destrambelho celular. A gente não pode julgar ou apontar dedo para ninguém. E nem dizer, não sei o quê, eu sou uma pessoa que, sei lá, eu tenho tendência ao alcoolismo porque papai era alcoólatra, porque mamãe era alcoólatra. Gente, as influências genéticas não passam de 8 a 10%. 8 a 10%, tá? E mesmo epigenéticas são maiores, óbvio, mas as escolhas da pessoa, em grande parte, 60% praticamente é escolha, livre-arbítrio, é você querer ou não querer, né? Então, inclusive a parte genética, se, como eu falei, quem atrai é você. Se você atraiu células ali que estivessem com fragilidades, com tendências, foi você que atraiu por conta também das suas influências interiores, tá? Das suas crenças, muitas vezes. Pode mudar, por favor? Isso se chama lei de afinidade. Se a gente não tem afinidade nenhuma com aquele tipo de coisa, com aquele tipo de vibração, no momento da formação do meu corpo, eu vou repelir essas células que têm vibrações contrárias às minhas. A enfermidade, no entanto, não é um castigo ou punição divina. Olha lá, ó, de que o seu padecente se deve libertar de imediato. Não é Deus que está castigando a gente. Deus não quer castigo, está falando, o próprio Jesus fala, né? Ele não quer sacrifício, ele quer aprendizado. Deus não está preocupado em formar um julgamento, né? Tem um tribunal lá, vai botar você, vai para o céu, vai para o inferno, fazer uma pesagem, igual, por exemplo, aquele julgamento que a gente vê muito na mitologia egípcia, do julgamento da alma, você botar um coração de um lado e a pena de Maat, né, do outro lado. Então, se o seu coração for mais leve do que a pena de Maat, a deusa da justiça, no Antigo Egito,
Então, você pode ir para o céu, para a mente, para os mundos superiores, senão você desce, vai ser devorado ali por aquele Deus, né, com cara de crocodilo. Então, isso aí, essa figura do julgamento, não é Deus que faz, gente. Isso aí é a nossa consciência. Somos nós que somos os nossos maiores e piores inimigos e julgadores também. Em geral, somos nós que atraímos situações de crise, situações de sofrimento para nós mesmos, através daquilo que nós pensamos acerca da vida, acerca do mundo, acerca de nós mesmos, acerca de, sei lá, do que eu estou fazendo aqui. Se eu acho que a vida é só sofrimento, eu vou atrás de sofrimento. Se eu acredito que eu não sou nada, eu sou um fracassado, que não mereço ser feliz, eu vou atrair oportunidades de sofrer, situações de sofrer, entendeu? Se eu acredito que a vida só, sei lá, só é um peso, se não tem nada de alegria, que aqui eu não queria estar vivo, que não sei o quê, que eu sou vítima do mundo, eu sempre vou me colocar como vítima e achar que a vida é esse peso, vou entrar num processo depressivo e vou fugir da realidade, entendeu? Então, mesmo um caso de depressão, por mais que possa se manifestar a nível físico, a depressão é uma doença da alma. É um desequilíbrio da nossa alma, das nossas crenças e da nossa visão de mundo e de vida, entendeu? E é claro que tudo isso tem repercussões através desses vários níveis no corpo físico, influenciando inclusive níveis de serotonina, dopamina e vários outros neurotransmissores. Então não adianta dizer, eu sou depressiva porque eu tenho queda, tenho baixa produção de serotonina. Comece a ver que a baixa produção de serotonina está sendo feita, está sendo produzida desta forma por conta das crenças, das energias que nós estamos acumulando, da nossa visão de mundo, da toxicidade que está presente nos níveis mais sutis, influenciando negativamente na produção desses neurotransmissores, tirando assim a minha oportunidade de sentir prazer também, de viver o prazer. Porque na minha cabeça, eu sou culpado, eu sou fracassado, eu não mereço ser feliz, eu tenho que viver eternamente na tristeza. Então, é isso que vai acontecer. Eu produzo poucos neurotransmissores de prazer e me dá em recompensa. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, gente. Bastante coisa, tá? Parar da gente ficar ah, olhando como se fosse tudo, eu sou vítima da vida, porque as pessoas que também acreditam, eu sou assim porque meu corpo é assim, vítima da vida. Eu conheço inúmeros casos de superação, de resiliência maravilhosa. Depois eu quero que vocês pesquisem sobre um cara é, chamado Jerônimo Mendonça. Bota aí, ó, no chat de vocês. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Já ouviram falar dele? Quem não ouviu falar, vai pesquisar, por favor. Depois vocês coloquem lá do grupo de estudos. Vejam a vida desse homem, né? Que nem sempre foi o que ele foi, né? O Chico deu uma puxadinha de orelha dele. E o Chico foi uma pessoa extremamente resiliente também, né? Com todas as dificuldades que ele teve, tomando 20 e tantos comprimidos por dia, com problema nos olhos, problema de próstata, problema de coração, problema disso, daquilo outro, ele não se deixava abater. Ele trabalhava todo dia, ele fazia o bem, estava sempre rindo, não é? E assim como ele, tantos outros, para mostrar muitas vezes ah, que a vontade, que o sentimento realmente superior, que a nossa vibração nos dá uma força, nos dá uma capacidade de superar, de abrir portas, de atrair coisas boas, fantásticas, fantásticas, gente, tá? Então, ó, da mesma maneira, a doença não é uma causa, mas uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos, espiritual e material. Grande parte das doenças
é toxicidade energética, né? De alguma forma, em algum nível. Não estou nem aqui explicitando qual nível, mas é toxicidade energética. Por exemplo, fibromialgia, pessoas que sentem muitas dores. Não estou falando um caso de artrose, artrite, que também tem toxicidade energética. Pensa, por exemplo, a pessoa que é extremamente perfeccionista, orgulhosa, né? Autoexigente. Pessoas podem ter problemas de reumatismo nos joelhos, dores nos joelhos, porque o joelho é aquela coisa da flexibilidade, a gente ajoelhar, né, da gente se colocar ali ajoelhada perante, né, algo maior e tudo. É também a humildade, tá? Porque a pessoa que é autoexigente demais, perfeccionista demais, não é humilde, né? Eu estou falando até para mim mesmo ouvir, porque eu sou extremamente perfeccionista e autoexigente, então isso a gente tem que trabalhar muito a humildade na gente. Então, quando a gente tem esse tipo de problema, a gente acaba ah, transformando a energia nesses locais em energias tóxicas, energias densas, podendo criar dores, problemas de saúde, bloqueios energéticos ali naquela região, em chakras próximos também, e aí vão desenvolvendo, somatizando cada vez mais problemas físicos, tá? Então, ó, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhes intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais, tá? Então, o que a gente falou aqui, da mesma forma que se a gente pegar um veneno e tomar, a gente vai ficar doente e morrer, tá? Se a gente se intoxica de energias densas, por exemplo, o que pode intoxicar as emoções, né? O que pode, bota aí no chat, só para a gente ir terminando a aula daqui a pouquinho, o que pode intoxicar as nossas emoções, né? O que causa uma intoxicação emocional? Brigas, por exemplo, né? Programas horrorosos que a gente assista aí, muito densos, músicas trash, essas músicas horrorosas, de baixo nível, ambientes degradantes, cenas degradantes, tá? Tudo isso, relacionamentos tóxicos, tudo isso degradam as emoções. O que degrada a mente? Da mesma forma, leituras ruins, né? Programas, assistir coisas ruins, ouvir coisas ruins, ler coisas ruins, palestras de baixo nível, conversações de baixo nível, fúteis, maledicentes, que incentivam medo, que incentivam indignação, raiva, dissensões, separatividades, né? Conversações desse tipo aí, busca de informações, redes sociais, contatos e conversas de nível baixo, tudo isso degrada o nosso pensamento. Estudos baixos, maléficos também, tá? O que degrada as energias? Tudo isso e muito mais, né? Ambientes saturados de energias densas, bebida, tudo isso vai intoxicando de níveis mais sutis até o nível mais denso, que é o corpo físico. Eu não preciso, por exemplo, tem pessoas que dizem, mas eu nunca bebi, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo, não sei o quê, DDD. Como que eu fiquei doente? Mas se você não bebe, não fuma, não sei o quê, mas está sempre pensando negativo, está sempre brigando, sempre vendo a vida de uma forma tão densa, nunca busca a Deus, não faz bem ao teu próximo, não é? Uma pessoa sempre vitimista, reclamona. Claro, você não intoxicou seu corpo, mas a intoxicação veio de cima, veio da sua mente, veio das suas emoções, inveja, tudo isso, né? Não precisa ser de baixo para cima para a gente intoxicar. A grande maioria é de cima para baixo, de níveis mais sutis para baixo. Certo, gente? Alguma pergunta? Vamos ver só o último slide aí, por favor. E esse nome feio, que é o último slide que a gente vai ver na aula de hoje, que é a neurose neogênica, isso aí foi Viktor Frankl, que eu gostaria também como uma outra
a bibliografia. Além disso, tem muitas outras que tem aqui, né, que eu vou mostrar para vocês. Olha só que interessante isso aqui, ó. Está muito. Não sei se está dando para ver aqui, ó. Está dando para ver, gente? Olha lá. Um livro chamado Mediunidade e Cura, do Ramatiz. Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Cérebro Triuno. Olha lá, outro livrinho interessante aqui, ó. Tem vários livros interessantes que eu tenho para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, Medicina do Além. Tá dando para ver, não, Carmen. Tem muito livro bom. A Face Oculta da Medicina, que é daquele Paulo César Frutuoso, As Capas não Focam, eu sei. Depois eu vou botando o livro, eu não sei porque que não está focando, mas tem muitos livros aqui interessantes. Para quem gosta, tem os livros de Ramatiz. Peguem o Ramatiz, o autor Ramatiz espiritual, quando o médium era o Exílio Mais, tá? Sim, o médium Exílio Mais, espírito Ramatiz. O Ramatiz, quando ele tinha o médium Exílio Mais, ele escreveu vários livros ligados à cura, fisiologia da alma, medicina, quer dizer, medicina da alma, eu acho que é isso que chama, mediunidade e cura, fisiologia da alma, é eu acho que é não é a face oculta da medicina, o motivo, né? Fisiologia oculta da doença, alguma coisa assim. Tem vários livros do Ramatiz, vão buscar também essa programação. Também tem um livro chamado Transtornos Mentais, da Sueli Caldas Schubert. Tem um outro chamado Transtornos Mentais e Medicina Espiritual, alguma coisa assim, que é do Rafael Papa, também bem interessante, que está mais para frente. Tem um livro mais antigo do Viktor Frankl, que é esse aqui, ó, Em Busca de Sentido. Eu já passei numa outra aula para vocês sobre esse psiquiatra que era austríaco, que ele viveu em 4 campos de concentração, passou por 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Depois que ele saiu, perdeu a família inteira, praticamente, só sobreviveu uma irmã dele, porque o resto todo da família foi morta. Ele ficou assim, igual um fiapo de tão magro que ele estava, quase morreu lá também. Sofreu pra caramba, ficou 4, quase 5 anos dentro de campos de concentração, inclusive Auschwitz e outros aí. E ele, quando saiu, ele criou uma obra, né, na quinta escola da psicologia, lá na Áustria e outros países. Ele foi até os Estados Unidos, maravilhosa. Ele criou a logoterapia, tá? Que é a terapia da busca de sentido, onde ele fala muito sobre o vazio existencial. Ele diz, né, explicando mais ou menos, resumindo o que tem aqui, o que Viktor Frankl falava, ele diz que grande parte daquilo que a gente vive hoje, violência, drogadicção, alcoolismo, depressão, quanto mais, suicídio e muitas coisas que a gente vive aí é por falta de sentido existencial. É aquilo que a gente chama de vazio existencial, tá? Nós nos afastamos tanto, tanto da nossa alma, tanto da espiritualidade. Lembra no início da busca pelo ter, do aparecer, do poder, das coisas da matéria, do hedonismo, prazer e prazer, eu quero sempre sentir, sentir, ilusões. E tudo isso eu me afastei tanto de quem eu sou, da verdadeira espiritualidade, do meu espírito, que isso criou um gap, um vazio, um vácuo existencial. E esse vácuo existencial me leva cada vez mais à tristeza, à depressão, né? À falta de sentido de vida, porque no fundo a gente olha para a vida e diz: o que que eu estou fazendo aqui?
Por que que eu tenho que trabalhar, ter, e sei lá, relacionar, transar e beber e não sei o que, qual é o sentido? Para onde eu vou? E se morrer amanhã, o que que tem depois? Por que que isso tudo existe? Por que eu existo? Qual é o meu propósito? As pessoas não se perguntam, ou quando se perguntam, não conseguem encontrar as respostas, porque as respostas não estão no mundo nem nas coisas do mundo. E esse vazio existencial tem levado várias pessoas a fugirem da vida, né? Porque quando a gente pensa em drogas, suicídio, violência, tudo isso é fuga, inclusive a violência é fuga. Pensa numa criança, num jovem que se automutila, é fuga do mesmo jeito. Ele está fugindo da dor. Às vezes se machuca, se martiriza com uma faca, um estilete, fugindo da dor que ele está sentindo, né? Porque é uma dor maior para encobrir, pelo menos momentaneamente, a dor que ele está sentindo na alma, aquele vazio que ele está sentindo na alma. Tá? Então, é o que ele chama aí, essa neurose, todo esse complexo caso de doenças mentais, ele chama de neurose noogênica, cuja sintomatologia chega, né, inclui todos esses problemas que a gente falou. Portanto, a neurose noogênica surge a partir da dimensão espiritual do homem. Por exemplo, uma das causas para o uso de drogas seria a consequência do sentimento da falta de sentido, que resulta de uma frustração das nossas necessidades existenciais. O suicídio pode surgir como uma pseudo-solução diante do vazio existencial. O impulso de tirar a vida pode ser superado se a pessoa for consciente de um sentido que inclua propósitos pelos quais valha a pena viver apesar de tudo. É lindo o trabalho do Viktor Frankl, gente. A logoterapia, os livros dele, Em Busca de Sentido, Sentido da Vida e vários outros. Vão ler também, é maravilhoso. A gente realmente, quando a gente tem o porquê viver, a gente enfrenta as dores, enfrenta os desafios de uma maneira muito mais resiliente, muito mais consciente, né? Então, vamos ficar por aqui hoje. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? A gente ainda está na parte mais teórica. E aí tem mais uma aula que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte teórica inicial e tudo. Depois, na outra aula, a Patrícia, né, a Paty Freire, ela vai trazer, ela é psicóloga, então ela vai fazer uma ou duas aulas, vai falar especificamente sobre transtornos mentais e a espiritualidade, vai dar uma pincelada na questão da mediunidade também, que é importante, né? O que que a mediunidade pode, não trabalhada ou trabalhada de uma forma errônea, pode causar de transtornos para nós, vai falar, por exemplo, especificar alguns transtornos, até problemas como a gente vê aí, autismo, esquizofrenia e outros vários. Isso tem relação com a espiritualidade ou não tem? Tem relação com uma obsessão ou não tem? As influências espirituais aí, obsessivas, como que isso pode dar problema na nossa saúde, porque tem sim repercussões, às vezes sérias, na nossa saúde. Inclusive, obsessões pertinazes, persistentes, podem até levar uma pessoa à morte, podem fragilizar, adoecer uma pessoa tão intensamente que pode levá-la à morte, sim, através dessas obsessões, né? Então, vamos fazer uma oração. Se alguém quiser falar alguma coisa, então agradeço o carinho. Vamos agradecer, então, a espiritualidade, porque nós estamos aqui como instrumentos sempre dela. E a partir desses ensinamentos, dessas intuições, dessa espiritualidade amiga que tanto nos sustenta, que tanto nos guia, que nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos também conhecendo o nosso propósito de vida. E como Friedrich Nietzsche uma vez falou, quem conhece o porquê, aguenta quase qualquer como.
Ou seja, quem sabe por quê está passando pelas dificuldades, pelas dores, aguenta os trancos da vida, porque sabe que vale a pena. Como um atleta, por exemplo, ele quer ir para a Olimpíada, ele quer participar das provas, ele treina todos os dias, horas e horas, sente dor muscular, sente cansaço, mas ele sabe o porquê ele está fazendo isso e onde ele quer chegar. Então, ele aguenta o processo. Assim também deve ser na nossa vida. Se eu quero evoluir, se eu sei onde eu quero chegar enquanto espírito, eu tenho que aguentar o processo. Se eu conheço esse processo, o porquê eu estou passando, as dores ficam muito mais aliviadas. Então, que Deus possa nos abençoar nessa caminhada, possa nos guiar, para que enxerguemos, Senhor, os vossos desígnios onde quer que eles estejam. Mesmo que estejamos, como diz o Salmo, caminhando no vale da sombra e da morte, que nós não temamos mal algum pela certeza de que tu estás conosco. Gratidão, Senhor, por estes dias, por esta aula, pelos amigos, pela nossa casa de luz. Nos leva mais adiante, nos fortalece nesta caminhada, nos ajuda a compreender que nós somos os autores da nossa dita ou desdita. E que, se nós somos os autores do nosso adoecimento, também somos os autores da nossa cura. Mostra-nos o caminho. E que tenhamos sempre a fé fortalecida, a vontade enaltecida e o amor para nos abrir todas as portas para a luz. Gratidão por tudo isso, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, gente. Um beijo, um Obrigado, cheiro. boa noite, cara. Fica com Logo que Deus. estiver gravado aí, eu boto lá no YouTube. E vocês, por favor, se inscrevam no canalzinho da gente, tá? Para a gente conseguir. Quanto mais gente inscrita no canal, mais o YouTube passa essas lives adiante. Isso também é caridade, porque aí pode chegar mais longe, né? Compartilhem também com os amigos. Isso também nos ajuda bastante, ajuda também o planeta a saber um pouquinho dessas informações. Isso tudo salva vidas, gente. Salva, muda concepções, não é? A verdade liberta. Beijo, beijo, boa noite a todos, queridos. Fiquem